Bom dia, igreja eleita, igreja predestinada, graça e paz aos eleitos, aos filhos benditos, a Oliveira Brava, né? Amados, voltando a essa conversa que temos, hoje vamos falar sobre Bíblia, que é o importante, né? Que está faltando no meio cristão, né? Hoje as pessoas se limitam muito a pessoas ungidas, né? Aquelas pessoas que se dizem mais poderosas do que outra, porque veste seus vestes sacerdotais, né? Enfim, se cultuam-se a si mesmos. Queira ou quer não, todos nós vimos de um só lugar. Queira ou quer não, temos uma única regra de fé, e é essa regra de fé que rege os parâmetros bíblicos. Queira ou quer não, se você não acredita ou não acredita, isso é irrelevante. Isso não tem importância, né? O que tem importância é o que está escrito. Isso é o importante para a gente. Vamos falar hoje sobre conhecimento mais que sacrifício. O que é que Deus quer para a igreja de hoje? Após, após a, o ato, né, o advento da cruz, daquele sacrifício que o apóstolo Paulo fala em toda a carta aos Hebreus, embora alguns não digam, né, não testifiquem que a carta foi ele que escreveu, mas nós que temos essa visão da graça de Deus em relação às três epístolas que ele escreveu, que ele mesmo intitula, a única que não é intitulada, ou seja, não tem autor, mas nós otorgamos a ele esse direito a essa carta. É, Vamos ao texto do livro de Oséias. Oséias a partir do capítulo 6, no versículo 3. Sim, voltando, já esquecendo do que eu estava falando. Então, é isso, amados. Independentemente do meu interesse e o seu interesse, nós nunca devemos colocar a Bíblia abaixo do nosso. A Bíblia vai sempre estar acima, porque ela é a nossa regra. Não existe outra regra. A regra é a Bíblia e ninguém pode fugir do que está escrito. Vamos ler o texto bíblico. Ele fala: é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva como alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serônia que rega a terra. Versículo 6, né? Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais que holocausto. É que refletemos no que está escrito, limitemos ao que está escrito, deixemos as nossas experiências, né, nossos achismos, nossa confiança no homem e simplesmente atemos o que está escrito. Isso é o que é importante, porque é uma coisa eu digo, né? Contra o conhecimento, contra os argumentos bíblicos, não tem contentação, né? Aonde você for, você vai ser bem credenciado, estando com a palavra. Agora, quando você passa além do que está escrito, fica difícil. Então, amados, Deus desde o começo, ou seja, desde quando ele tirou a sua nação eleita, falo eu, dos judeus da terra do Egito, ele sempre quis obediência, sempre quis reverência, sempre quis gratidão e nunca ele recebeu, né? Recebeu o quê? Um besouro, um bezerro de ouro, né? O povo voltando às suas idolatrias com as suas imagens, muitos contradizendo o que os seus profetas diziam,
desobediência, enfim, né, negaram muito, enfim, uma série de coisas que traziam a ira de Deus sobre aquela nação. Então, aquilo passou, né? Aquilo passou e serve hoje de literatura, serve hoje de exemplos para que a gente não pratiquemos, para não trair a ira de Deus sobre nós, sobre a igreja de Deus. Então, amados, é, vamos dar um pulinho no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 1, 11. A gente estamos falando sobre sacrifício, conhecimento, né? Conhecer a palavra, conhecer Deus, conhecer as leis, conhecer os dois evangelhos. Só existe um, existe dois evangelhos. A incircuncisão, a circuncisão. No versículo 11 ele fala: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos, dos teus carneiros, da tua gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Veja só, versículo 13 e 14. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisarde os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e as convocações da congregação, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Veja que Deus está dizendo que quando nós, a igreja, se reunimos para agradecer, para nos congratular, para nos confraternizar, Deus diz que nesse ajuntamento solene ele não acata a iniquidade. O que é a iniquidade? É os sacrifícios. É quando você, né, após, falando hoje, Jesus Cristo morreu em cruz. Ele comprou a igreja para si. Ele lavou a igreja com água pura, que é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com batismo em água. Ele purificou a igreja aspergindo o seu próprio sangue, que era um simbolismo da lei de Moisés. O que Moisés fazia? Moisés matava uma novilha, cortava o pescoço da novilha, derramava o sangue da novilha numa bacia, bebia um pouco de sangue e o sangue da vasilha aspergia sobre os contaminados, simbolicamente. O que Cristo fez na cruz? A mesma coisa, só que isso espiritualmente. Aí você pergunta, Cláudio, sim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cumprimento das profecias, amado. Foi cumprida a lei de Moisés. Estamos hoje limpos para sempre, porque segundo o sacerdócio levítico, ano após ano se repetia, porque os sacerdotes morriam. Todos os anos se levantavam outros sacerdotes. Cristo não, ele é o sacerdote eterno, imutável. Ele, né, fez aquele sacrifício uma vez para sempre, porque uma vez ele diz: seria necessário que Cristo morresse todos os dias para repetir aquele sacrifício. Mas isso não pode, porque quando Deus desceu e se encarnou e morreu na cruz, foi o seu próprio sangue, né, a sua própria carne que nos redimiu. E vamos lá seguir. Então, amados, quando nós nos ajuntemos e fazemos essa reunião, essa confraternização, vamos à igreja, né, honrar com nossas gratidões pelo que Deus tem feito por nós. Aí ele diz assim: não continueis a trazer ofertas. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar juntamente solene com a iniquidade.
O que é iníquo é a lei de Moisés. Iniquidade aqui é o sacrifício. Ou seja, quando você torna o sacrifício carnal maior do que a obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, amados. Isso está em toda a Bíblia. 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, versículo 22. Ok. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém, amados? E o atender melhor que a gordura de carneiro. Veja que em toda a Bíblia, né? Porque apesar que é o seguinte, amado, naquela época, né, Deus nunca quis sacrifício. Mas entre o sacrifício que os homens faziam e Deus, existe uma coisa que Deus não pode mudar. Ele não se nega a si mesmo. Deus é muito misericordioso. Ele não poderia então dizer que tem misericórdia e fazer juízo em si. Mas ele deixa o homem prosseguir. Mas ele vem advertindo que se o homem obedecesse, ele não queria sacrifício. Mas ele viu que no tocante a esse sacrifício, que ano após ano se repetia pela a lei levita, né? Então havia uma profecia no profeta Isaías que da raiz de Davi sairia um renovo, sairia o Cristo que morreria em cruz e assim findaria com a lei de Moisés, né? O próprio Senhor fala lá em Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 7. Se eu não me engano, esse é 21. Então, amados, o Samuel falou que o meu obedecer ao Senhor é melhor do que o sacrificar. Aí você vai dizer, mas Cláudio, não sei se era na lei de Moisés. Amados, é isso que a gente estamos conversando aqui. É sobre a lei de Moisés, sobre os sacrifícios que ultrapassou a doutrina, ou seja, Cristo aboliu a lei de Moisés, mesmo, né, abolindo a lei de Moisés, esse sacrifício ultrapassou e chegou até hoje, até nós. Porque Jesus Cristo aboliu a lei, na verdade, mas os sacrifícios ainda continuam. A maioria das igrejas fazendo. Não, as igrejas dizem, eu estou em graça, estou na graça de Deus, mas volta, né, a voltar aos rudimentos. Livro de Amós. Amós 5:22. Amós era um vaqueiro, né? Vaqueiro. Boiadeiro, né? Não sei se é boiadeiro, se é vaqueiro. Sei que Amós ele não frequentou faculdade, curso de teologia, não fez seminário. Mesmo assim, se tornou um profeta de Deus, né? Bateu de frente com aquele governo, falou das falhas do governo, mesmo sendo que um simples boiadeiro. Não tinha curso de teologia, não entendia o que era hermenêutica, exagé, né? Enfim, nessas bobagens que o povo dá tanto crédito, né? Sim, amado. 5:22 de Amós. E ainda que me ofereça holocaustos, vamos ler a partir do 21. Aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Ou seja, todas as vezes que
a igreja hoje se reúne e nessa reunião acontece algumas coisas que sejam voltadas à carne, voltadas a sacrifício, falo sacrifício esse da lei. Exemplo, na lei de Moisés, tudo que, se você for ler, não acredito eu, deve ser em números, tipificando o altar, o templo, ele vem narrando os elementos, vem narrando a roupa do sacerdote, a forma do sacerdote, ele vem colocando todos aqueles símbolos, incenso, né, a gordura, enfim, tudo aquilo, amado, tipificava quem? Cristo lá na cruz. Se você volta novamente àquele rudimento, você invalida a cruz. Você diz que a cruz não foi perfeita, o sacrifício não foi perfeito, né, eu preciso fazer novamente. E essas coisas que a gente falamos aqui quase todos os dias. Então, quando a gente se ajuntemos para nos congratularmos, para adorar a Deus, Ele não quer que nós trazemos aquelas coisas de lá de trás. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Você vê que Deus nunca gostou. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias de tuas lírias. Até os cânticos Deus abominava naquela época. Não dos cânticos, mas do holocausto, do sacrifício, do duro trato do corpo, da matança de animais. Antes, corra o juízo com as águas e a justiça, como ribeiro perene. Apresenta-te-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos. Ó casa de Israel, né? Ele vem falando, suportou 40 anos de holocaustos. Mas por que Deus destruiu? É como eu falei, amado. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz uma coisa e ele faz. Entre esses sacrifícios que ele abominava e os homens, ele tinha a misericórdia que sustentava essa, ou seja, aplacava essa ira de Deus. Então, falamos sobre que Deus nunca gostou de sacrifícios. Vamos agora pular para uma outra fase. É sobre essa perfeição que Cristo na cruz não colocou. Perfeição essa que nos isenta de sacrifícios, porque a lei foi abolida. Né? A lei não foi abolida, então para que sacrifício? Vamos ler o livro de João. Livro de João, capítulo 17. Livro de João, capítulo 17, versículo 2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, e a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam como a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Você vê que o que é que o cristão, né, ou deveria saber no momento quando ele entra nesse meio cristão, né, aceita Jesus, se confessa a Jesus, ou seja, quando ele passa a viver, quando ele sai do mundo e entra na igreja, o que é que ele deveria saber? Né? Ele deveria conhecer o quê? Que conhecer a Deus, né, como o único Deus, o Deus verdadeiro, né? E ter certeza da vida eterna. Ele teria que estar emplacado na sua mente que tem vida eterna na pessoa de Cristo. Não é que Cristo tem vida eterna na pessoa dele, ou seja, ele não vai atrás, ele não vai conseguir, não é ele que vai se esforçar, não é ele que vai lutar contra essa vida eterna. Pelo contrário, a vida eterna quem tem é Cristo que ortogou a ele. É diferente de eu conquistar e Deus conquistar por mim. Efésios 2:8.
porque pela graça sou salvo, né? Não é eu que... Ele vem dizendo, né? Porque pela graça sou salvo por meio da fé. É o meio que Deus usa, o meio que Deus usa para me salvar é a minha fé. E essa fé não é minha, é dom também de Deus. Não de obras, ainda mesmo dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Eu não entendo como as pessoas lêem esse versículo e dizem, não, salvação se perde. O que a Bíblia está dizendo, amado? Não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é por você não jejuar ou deixar de jejuar, ou ser circuncidado ou não ser, ou praticar obras ou não. Não, não é independente. Salvação é independente de obra. Se você coloca a obra na salvação, então você tem direito a um salário, porque você trabalhou, certo? Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas o que é que Deus fez? Olha, esquece o trabalho, não precisa trabalhar, porque o dom é de graça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Deus ainda deu. E tem gente ainda, né, atrás. Ai, meu Deus. Vou lutar aqui para minha salvação, porque se eu não lutar, né, vai vir um devorador e vai me pegar e vai me levar para o inferno. Isso é uma bobagem, amado. Bota isso na sua cabeça. Salvação não se perde. Salvação é incondicional. Então, todo cristão ele deveria saber disso. Que na sua mente ele teria que entender o que? João 17, 2 e 3. Ter certeza da vida eterna. Vamos ler novamente? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, está falando de Cristo, a fim de que ele conceda vida eterna a todos. Veja aqui, todos. Esse todos pode ser toda a igreja, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os salvos, todos os santos, a planta que o Pai plantou, trigo, todos amados. E outra coisa, não fica nenhum de fora, né? Que ele coloca as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Não se perde ninguém não, amado. Ah, Cláudio, mas se eu pecar? Sim. O que eu falei agora, Efésios 2:8. Não vem de obra não, amado. Se você pecar, você vai fazer o quê? Vai fazer um sacrifício, né? Para purgar esse pecado? Vai pedir perdão? Pedir perdão de quê? Que sem lei não existe pecado. O escrito da dívida que constava como ordenança foi riscado, amado. Cristo riscou da sua vida. Então não tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Isso é perfeição, isso é a graça de Deus na nossa vida. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória, mano. Desculpe. Voltamos ao Osés, né? Que Osés fala que devemos conhecer Deus. Conhecer e prosseguir, mano. Não é só ter menção que Deus existe. É conhecer mesmo, ir a fundo. Procurar saber o que Ele quer, né? O que está valendo. O que nós deveremos fazer para ter mais esse vínculo. Ter mente, né? A mente livre, a mente, né? Eu acredito, liberto desses maus pregadores, né? Os pregadores da lei que levam as ovelhas no seu cabrecho, né? Presas, não dando alimento sólido, né? Dando leite. As ovelhas não crescem. Os pastores, eu acredito que deveriam buscar conhecimento, passar para as ovelhas conhecimento, deixar de lado esse negócio de roupa, de brinco, de veste, né? Porque assim, o que é que Jesus Cristo falou certa vez? Olha, falando para os fariseus, vocês se incomodam com o mínimo, vocês, né? Deixam passar um camelo e se engasga com um mosquito. Certa vez o irmão, né, tinha problemas de quê? Que ele tinha um paletó,
Só que o paletó dele era desse paletózinho que tem sei lá, não sei o nome, como é que se dá isso, uma fenda, um corte aqui atrás. Eles, não, mas eu vou te fechar porque o pastor disse que isso aqui, se eu deixar assim, eu perco a minha salvação. Veja que interesse, veja que importância ele colocou um simples corte num pedaço de pano, julgando aquilo ser imperfeito a sua salvação. Veja que coisa, né? Onde chegamos, né? Outros, não, se eu depilar minhas pernas, perca minha salvação. Onde é que tem isso na Bíblia? Ah, se eu cortar meu cabelo assim, eu perco a minha salvação. Agora, mano, tudo é com ordem, né? Vamos colocar uma maquiagemzinha, mas não vamos parecer uma prostituta, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Que a mulher que não seja, né? O enfeite, os frisos, aquela coisa toda. Porque a questão lá era o seguinte, tinha uma mulher que começava a se periquitar e botava isso, botava aquilo e ficava parecendo uma prostituta. Paulo disse, não, não é assim, amada. Só tá vir como convém às santas. Mas ele não disse que não era para usar isso ou usar aquilo, não. Ele disse que não era para aparecer, porque o procedimento, né? O procedimento do santo. Porque nós somos santos e procedimento como convém. Nós não fazemos certos procedimentos para parecer, mas nós já somos. Agora, porque somos, fazemos as obras, né? Dos santos. 1 Pedro, rapidinho. 1 Pedro. Já estou terminando, né? Eu não falei nem a metade da metade que eu queria falar, porque o tempo não dá. Eu já estou indo trabalhar, mas depois a gente continuaremos com essa prosa, falando sobre essa perfeição que Cristo nos deu. Conhecer mais esse Deus, né? Conhecer e prosseguir. E prosseguir conhecer o Senhor, né? Que isso é o importante. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amém? Primeira Pedro 1:23. Estou lendo a segunda Pedro aqui. O apóstolo Pedro, ele falando, né, ele faz: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A igreja tem que entender, né, que ela foi comprada, amados. Ela foi regenerada de uma semente que não se corrompe, não se estraga, viu? Bota na sua cabeça que você está perfeito, você é incorruptível, mas é o seu espírito, amado. A carne é outra coisa. A carne você se desvia do que é mal, né? Faça as obras do verdadeiro cristão. Obras essas, não da carne em si. Não, vou usar uma calça. Porque se eu não usar calça, eu perco minha salvação. Isso é bobagem. Isso é criancice. Estou falando de coisas reais. Né? Quando você tem na sua cabeça de que Cristo fez por mim, sou salvo porque da graça que Ele concedeu para mim, o meio que Ele usou foi a fé, que é um dom que está em mim. Tudo isso porque Ele ortogou o Espírito Santo que está em você. Por isso que você confessa, por isso que você crê, por isso que você vai à igreja. Você pratica as obras dos santos. E, amados, o tempo findou. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Provavelmente a gente vamos ver ele no meu Facebook. Eu acredito que depois eu dou continuidade a esse assunto. E eu desejo aos amados que ele leu mais a Bíblia, né? Não conteste a Bíblia, né? Porque tem gente que lê um versículo aqui, mas aqui está dizendo isso. Não, isso não existe na Bíblia. Procure saber, divida os pactos, né? Veja o que vale, veja o que não vale, veja o que Paulo fala sobre espírito, carne, veja o que os profetas falaram em relação a sacrifício, o que Deus queria verdadeiramente, a misericórdia de Deus, né? Está ali em Salmo 89:30. Então, amados, eu
agradeço, né? Quero que essa palavra caia numa terra boa e germine a 30, 60, até 100 por um da semente, né? Que o saco ele fique bem cheião e jogue mais semente aí nessa rede, que é um meio muito importante para a evangelização da palavra do Senhor. É uma rede que está criando verdadeiramente cristãos, está criando verdadeiramente pessoas que são voltadas ao ensinamento da palavra e não andar mais como um menino de um lado para o outro, levado por esses pastores que dizem que é isso, que é aquilo, que salvação se perde, que é por causa da roupa e calça. Isso aí é lá na época, lá no ano 90, na época quando eu entrei na igreja. Tinha muito disso, não via televisão, não podia usar uma calça, ou seja, não podia usar um short. As mulheres pareciam mais uns peixes, com aquelas saias. Acabe com isso, amado. Agora, se atavíe-se como convém os santos, né? As mulheres não sejam o seu frisado de cabelo, mais importante, mas sim. Mas ele não diz, né? Mulher usa saia e homem usa calça. Aí é doutrinas de homens. E as doutrinas de homens invalidam a palavra de Deus. Está escrito. Só é procurar. Você faz o seguinte: tem uns aplicativozinhos nos celulares. Aí você tem uma dúvida em relação a certo versículo. Aí você coloca uma palavra-chave, vamos lá assim, mandamentos de homem, e clica. O próprio aplicativo ele vai levar você até o versículo e vai facilitar o seu estudo. Eu faço assim e assim eu cresço na palavra e na graça do nosso Jesus Cristo. E eu concedo a todos também um bom dia e que essa nação eleita, essa nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu já herdei a minha herança. Espero também que você herde a sua. Amém, amados? Por fim, ficamos por aqui.